Estudo bíblico, tema: O Beco da Traição, escrito por Gabriel De Luca. Eu coloquei como tema o beco da traição. Poderia ser o abraço ou qualquer atitude de carinho que envolve se entregar totalmente ao outro. Porque abraçar são as almas que se conectam. Não é só algo físico, é algo emocional e espiritual. Para se ter um ato de carinho com alguém é porque temos amor, amizade, acolhimento, mas principalmente confiança, fidelidade. Pode até nos curar e quem trai a gente é exatamente alguém que a gente deposita a maior confiança. Esta mensagem eu vou tomar como base alguns personagens bíblicos, como Davi, irmãos José e Judas. Em Davi, 2 Samuel 11, 1 até 5. E aconteceu que, tendo decorrido um ano no tempo que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos, e todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito, e andava passeando no terraço da casa real. E viu no terraço uma mulher que estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram porventura: não é esta Betseba, filha de Eliá, mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. E ela veio, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada de sua imundícia. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Em 2 Samuel 11, 6 até 27. Então Davi mandou dizer a Joabe: envia-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou a Davi: como passa, Joabe? E como estava o povo? E como ia a guerra? Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa, lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo lhe foi mandado um presente da mesa do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E fizeram saber isto a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? E disse Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficaram em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados no campo. Hei de eu entrar na minha casa para comer e beber, para me deitar com a minha mulher? Pela tua vida, pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui, ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém até o dia seguinte. E Davi convidou e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou, e à tarde saiu a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. E sucedeu, pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe, e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta, dizendo: ponde a Urias na frente da maior força da peleja, e retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra. Aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram em alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Irmãos de José, Gênesis 37, 1 a 36. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bilá e com os filhos de Zipa, mulheres de seu pai. E José trazia mais notícias deles a seu pai. Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice. E fez uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no
e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso odiaram ainda mais. E disse-lhes: ouvi e peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atados, molhos no meio do campo. Eis que meu molho se levantava e também ficava em pé. Eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deverás reinar sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos. E disse: eis que tive ainda outro sonho. Eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante a ti em terra? Seus irmãos, pois, invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai, junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? Vem enviar-te a eles. Ele respondeu: eis-me aqui. E lhes disse: ora, vá, e vê como estão teus irmãos, como está o rebanho, e traz-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e foi a Siquém. E achou um homem, porque eis que andava errante pelo campo, e perguntou-lhe o homem, dizendo: que procuras? E ele disse: procuro meus irmãos, diz-me. Peço onde eles já passei, então. E disse aquele homem: foram-se daqui, porque ouvi-nos dizer: vamos de Adota. José, pois, seguiu atrás de seus irmãos, e achou-os em Dota. E viram-no de longe, e antes que chegasse a ele, conspiravam contra ele, para o matarem. E disseram um ao outro: eis, lá vem o sonhador mora. Vim depois de agora e matemo-lo. E lancemo-lo numa dessas covas. E diremos: uma fera o comeu, e veremos o que será dos seus sonhos. E ouvindo Rúben, livrou-os das suas mãos, e disse: não lhe tiremos vida. Também lhe disse em Rúben: não derramei sangue, lançai nessa cova que está no deserto, e não lanceis mãos nele. Isto disse para livrá-lo das mãos deles, para tomá-lo a seu pai. E aconteceu que seu pai e os seus irmãos tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tornaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão, e levantaram seus olhos, e olharam. Eis que uma companhia de ismaelitas vinham de Gileade, e seus camelos traziam especiarias, e bálsamo, e mirra, e iam levá-los ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá que matemos o nosso irmão e escondemos o seu sangue? Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alcançaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Voltando, pois, Rúben à cova, eis que José não estava na cova, então rasgou as suas vestes e voltou aos seus irmãos e disse: o menino não está, eu aonde irei? Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito, e tingiram a túnica de sangue. Enviaram a túnica de várias cores, mandando levá-la a seu pai. E disseram: temos já assado essa túnica. Conhece agora se esta será ou não a túnica de seu filho? E conheceu-a, e disse: é a túnica de meu filho. Uma fera o comeu, certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, pôs saco sobre seus lombos, e lamentou a seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado, e disse: porquanto com choro hei de descer a meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. E os midianitas venderam no Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. E Judas, Mateus 26, 14 até 50. Então um dos dois, chamado Judas Iscariotes, foi a ter com os principais sacerdotes
Judas, Mateus 26, 14 até 50. Memória sua. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes e disse: Que me queres dar? Eu vou-lo entregarei. Eles estipularam 30 moedas de prata. E desde então buscavam oportunidade para o entregar. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos a Jesus, dizendo-lhes: Onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Ele disse: Ide à cidade, a um certo homem, e diz-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara. Prepararam a Páscoa e, chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E comendo, eles disse: Em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: Porventura sou eu, Senhor? Ele respondendo disse: O que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai como uma cerca nele, está escrito. Mas aí daquele homem, por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas: O que eu trairá? Disse: Porventura sou eu, Rabi? Ele disse: Tu disseste. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos. E disse: Tomai e comei, isso é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o monte das Oliveiras. Então Jesus lhe disse: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro respondeu, disse-lhe: Ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Fica aqui e vela comigo. Indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então nem uma hora pudesse velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Indo segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se esse cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a sua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que chegando o que me trai. Estando eles ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varapaus, enviada pelos principais sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o que traía tinha lhes dado um sinal, dizendo: O que eu beijar é esse, prendeu. E logo aproximando-se de Jesus, disse: Eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles,
lançaram mão de Jesus e o prenderam. O que todos esses personagens têm em comum? Eles traíram as pessoas que mais confiavam neles. Quais são as traições que podemos perceber nesse texto? Davi: A. Traição por cobiçar a esposa de Urias, comandante do seu exército, Betseba. B. Traição à própria pátria, já que Urias, a pedido do seu comandante Davi, volta para descansar um pouco, sob a alegação de que está fazendo um ótimo serviço e podia voltar para curtir um pouco a esposa, mas para não trair seus soldados, não aceita essa situação. C. Traição pelo medo, medo de que alguém descobrisse o que ele tinha feito. Irmãos de José, traição por inveja dos sonhos de José. B. Traição por sentir que não eram tão amados pelo próprio pai. C. Traição por ter medo de perder a progenitura, já que eram os mais velhos e achavam que tinham o direito de cuidar da herança que o pai podia deixar. Traição por cobiça financeira e poder. Traição dentro da família. Judas: A. Traição da confiança em troca de dinheiro, já que ele traiu para receber meia dúzia de moedas. Dinheiro não tão grande na época. B. Traição de uma amizade, já que Jesus tinha os seus discípulos, mas principalmente Judas, como grande amigo, já que se deitava no colo dele e dava a incumbência de cuidar de todo o dinheiro que ele recebia de ofertas. E para colocarmos alguém no colo ou deixar que cuidássemos de nossos bens, temos que confiar totalmente. C. Traição de nosso amor, já que um beijo, um abraço é sinal de ternura, cumplicidade. E no momento que Jesus foi traído por Jesus, através de um beijo, para que os guardas soubessem quem era Jesus, para poder levar para a cruz do Calvário. Quem de nós alguma vez não desabafou com alguma amizade sobre algo acontecido conosco, que a pessoa ouvinte conhecia muito bem a pessoa que nos magoou? E no final, a suposta amizade nossa foi lá e espalhou tudo o que contamos em confiança para os outros. Quem de nós já não fomos alvo ou fizemos fofoca de alguém, julgando o outro com a nossa régua moral? Mas será que a nossa régua está tão correta assim? Quem de nós não cobiçamos ou invejamos algo que nosso vizinho e amigo conquistou de material ou algo profissional? Não estou falando de desejar algo que o outro tem por desejo de conquistar os seus próprios méritos, mas sim desejo de pegar para si. Fora aquela traição básica, entre amigos, que fica cobiçando o marido ou o namorado de outras e outros, só por prazer sexual de trair ou pela conquista. Traição familiar nem preciso dizer, Elas são muitas, desde inveja emocional e principalmente de herança. Todos nós já passamos por alguma situação de ser traído em alguma área da vida, por pessoas que mais amávamos, ou até podemos ter traído. Todas as histórias bíblicas que eu relatei têm em comum que a pessoa ferida, traída, depois de algum tempo de deserto emocional, luto por pessoas vivas, tristeza e angústia, através de muita oração, conhecimento do imensurável amor e perdão que Deus já nos deu, que está na Bíblia, que lemos, já que todos nós cometemos pecados e erros diariamente, mas buscamos o máximo não fazê-lo. Resolvemos perdoar as pessoas que nos feriram, para que a gente primeiro se liberte desse sentimento, para que possamos seguir a vida. E as pessoas que traíram possam também, mesmo que às vezes não volte a estar com a gente, se sintam perdoadas e encontram a paz que desejam. Urias não teve como perdoar Davi, porque ele foi morto a mando dele. Segundo Samuel 11:12. E disse Urias Davi: a arca Israel e Judas ficará em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados no campo. E de eu entrar na minha casa para comer e beber, para me deitar com a minha mulher, pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Então disse a Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. José perdoando a traição dos irmãos. Gênesis 45, 1 até 15, que eu vou ler no próximo vídeo para vocês. Então Josué não se podia conter,
diante de todos que estavam com ele, e clamou: Faze sair daqui a todo homem. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, ele levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios ouviam, e a casa de Faraó ouviu. E disse José a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haveres vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vós. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos, que não haverá lavoura e nem cega. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi a meu pai, e dize-lhe: Assim tem dito teu filho José, Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores, e habitarás na terra de Gozém. Estarás perto de mim, tu e teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo o que tens. E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e tua casa, e tudo o que tens. Eis que vossos olhos e os olhos de meu irmão Benjamim veem que é a minha boca que vos fala. E fazei saber a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto. E apressai-vos a fazer descer meu pai para cá. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também ao seu pescoço. E beijou a todos os seus irmãos, e chorou sobre eles. E depois seus irmãos falaram com ele. Jesus perdoando a traição de Judas. Em João 21, 1 até 15. Aqui ele fala de perdão a Pedro, mas ele teria a mesma atitude em relação a Judas, se ele não tivesse se matado. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estava junto Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Canaã, da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disse eles: Também vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia. Mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. E disse-lhe, pois, Jesus: Filhos, tende alguma coisa de comer? E responderam: Não. Então eles disse: Lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois já não podiam tirar pela multidão de peixes. Então aquele discípulo, a quem Jesus amava, disse Pedro: É o Senhor? E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 covados, levando a rede cheia de peixes. E logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima, e pão. E disse-lhe Jesus: Trazem dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Sendo tantos, não se rompeu a rede. E disse-lhe Jesus: Vinde comer, e nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. E já era a 3ª vez que Jesus se manifestava a seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor,
tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Aliás, quem trai muitas vezes tem muita dificuldade novamente de encontrar a paz. De todas as histórias bíblicas que eu relatei, a única que não conseguiu se perdoar foi Judas, que se matou. O resto conseguiu se perdoar porque traiu. Davi se perdoou. 2 Samuel 2, 13 até 31 mostra isso. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado e não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar, sobremaneira, a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi, entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra. Porém ele não quis e não comeu pão com eles. Sucedeu que o 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança estava morta, porque diziam: eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dá ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe pediremos que a criança está morta? Por mais que lhe afligirá. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo. Entendeu Davi que a criança estava morta. Pelo que eu disse, Davi a seus servos: está morta a criança? E eles disseram: está morta. Então Davi lavou e se ungiu e mudou de roupa. Entrou na casa do Senhor e adorou. Então foi à sua casa e pediu pão. E lhe puseram pão e comeu. E disseram-lhe seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porque depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão. E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se Deus se compadecerá de mim e viverá a criança. Porém agora que está morta, por que jejuar eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará mais a mim. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou a ela e se deitou com ela. E ela deu à luz a um filho e chamou o seu nome de Salomão. E o Senhor o amou. Enviou pela mão do profeta Natã e chamou o seu nome de Zedidas, por amor ao Senhor. Ora pelejou Joabe contra Rabá dos filhos de Amon e tomou a cidade real. Então mandou Joabe mensageiro a Davi e disse: pelejei contra Rabá e também tomei a cidade das águas. Ajunta, pois, agora o restante do povo e cerca a cidade, e toma-a, para que, tomando eu a cidade, não se aclame sobre ela o meu nome. Então ajuntou a Davi, a todo o povo, e marchou para Rabá, e pelejou contra ela e tomou. E tirou a coroa da cabeça do seu rei, cujo peso era de 1 talento de ouro, e havia nelas pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi, e da cidade levou muitos despojos. E trazendo o povo que havia nela, o pôs às serras, às talhadeiras de ferro e aos machados de ferro, e o fez passar por forno de tijolos. E assim fez todas as cidades dos filhos de Amon. E voltou a Davi e todo o povo para Jerusalém. Irmãos de José se perdoaram. Gênesis 50, 15 até 21. Vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos odiará José e certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direi a José: perdoa, rogo-te a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal agora, pois rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos de Deus, de teu pai. E José chorou quando lhes falaram. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui para os teus servos. E José lhes disse: não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Vos bem intentaste mal contra mim, porém Deus intentou para o bem. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, a vós e a vossos filhos. Assim o consolou e falou segundo o coração. José se pendurou
Ele reconheceu o erro, mas não se perdoou. Mateus 27, 3 até 5. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe, arrependido, as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Agora você me pergunta: é possível perdoar e restaurar a confiança em alguém que a gente traiu ou foi traído? Cada caso é um caso. Varia de pessoa para pessoa. Perdoar é permitir que a pessoa se aproxime. Efésios 2:13. Perdoar é uma união de arrependimento e sacrifício. Só há perdão se uma das partes estiver de fato arrependida e a outra verdadeiramente disposta a sentir compaixão. Perdoar requer assumir os erros que cometemos e, acima de tudo, nos perdoarmos a nós mesmos. Quantas vezes a Bíblia nos aconselha de perdoar? Em Mateus 18, 21, 22, então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas que até 70 vezes 7. Primeiro passo é a gente orar. Segundo passo é a gente se arrepender genuinamente. Terceiro passo é a gente nos perdoar por ter traído. Quarto passo é a gente, se for possível, ir ao encontro de quem você precisa perdoar e ter uma conversa franca, olhos nos olhos. Quinto, a pessoa aceitar te perdoar. Óbvio que tudo isso tem um tempo certo para acontecer, não é fácil, mas a confiança pode sim ser restaurada. O amor verdadeiro cura tudo. Nós podemos respaldar biblicamente o que eu estou dizendo, através do amor de Deus. Ele pode quebrantar nossos corações e, no momento que nos quebrantarmos, abrimos espaço para que a fé e o tempo ajude a gente a tratar nossas feridas, para que nos perdoemos primeiro, para depois perdoarmos os outros. Só o amor para reconstruir nossas vidas. 1 Coríntios 3:3. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Salmo 147:3. Ele sara os que têm o coração quebrantado e trata das feridas deles. Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Espero que tenham curtido esse estudo bíblico e até mais. Abraços. Que Deus abençoe a todos.